No centro da nossa fé está um acontecimento tão espantoso que, se não estivéssemos habituados a ele, nos faria tremer. O Criador do universo, aquele que sustenta as galáxias e o tempo, tornou-se uma criatura. O infinito limitou-se. O eterno entrou no tempo. O Natal não é apenas o aniversário de um grande homem, é o mistério da encarnação. É o momento em que Deus, sem deixar de ser Deus, assumiu a nossa humanidade completa, unindo para sempre o céu e a terra. O que torna este mistério ainda mais escandaloso é a forma como ele veio. Deus poderia ter vindo como um guerreiro adulto, descendo das nuvens com legiões de anjos para impor a sua justiça. Mas ele escolheu o oposto. Ele veio como um bebê. A onipotência divina escondeu-se na fragilidade absoluta de uma criança que precisa de ser alimentada, carregada e mudada. Deus entregou-se nas mãos dos homens, tornando-se totalmente dependente do amor de uma mãe humana, Maria. Por quê? Por que razão Deus escolheria este caminho de fraqueza? A única resposta é o amor. O medo mantém as pessoas à distância, mas o amor aproxima. Se ele viesse em glória terrível, nós obedeceríamos por medo, mas não o amaríamos. Ao fazer-se pequeno e inofensivo como um bebê, Deus desarma o nosso medo. Ele mendiga o nosso amor. Ele mostra-nos que a sua grandeza não está na força bruta, mas na humildade de um amor que desce para estar conosco. Antes do Natal, Deus falava através de profetas, de leis e de sinais. Ele era ouvido, mas não podia ser visto. Com a encarnação, Deus ganha um rosto. Ele ganha mãos para trabalhar, pés para caminhar nas nossas estradas e um coração de carne para amar e sofrer como nós. Em Jesus, Deus deixa de ser uma ideia abstrata para se tornar uma pessoa concreta. Quem vê o menino de Belém, vê o próprio Deus. A matéria deste mundo foi tocada e santificada para sempre pela sua presença física. O escândalo da encarnação continua hoje. Deus continua a querer nascer, não num palácio dourado, mas na gruta pobre do nosso coração. Ele não espera que sejamos perfeitos para vir até nós. Ele vem precisamente porque somos imperfeitos e precisamos dele. Celebrar o Natal é aceitar este Deus surpreendente, é dar-lhe permissão para entrar na nossa vida real e deixar que a sua luz dissipe as nossas trevas, tal como aconteceu naquela noite santa em Belém. No ano de 1223, a celebração do Natal corria o risco de se tornar apenas uma formalidade teológica, fria e distante. Mas São Francisco de Assis, ardendo de amor pela humanidade de Cristo, teve uma ideia revolucionária. Ele estava na pequena cidade italiana de Grécio e disse a um amigo: "Eu quero celebrar a memória daquele menino que nasceu em Belém e ver, com os meus próprios olhos, os desconfortos da sua infância, como ele foi deitado numa manjedoura e como dormiu entre o boi e o burro." Francisco não queria criar uma obra de arte com estátuas de ouro, ele queria a realidade. Ele escolheu uma gruta na encosta da montanha, preparou uma manjedoura com palha verdadeira e mandou trazer um boi e um burro vivos. Naquela noite de Natal, os frades e o povo das aldeias vizinhas subiram à gruta com tochas e velas, transformando a noite escura numa vigília luminosa. Pela primeira vez na história, o Natal não foi apenas ouvido, mas visto e sentido. A missa foi celebrada sobre a manjedoura, servindo de altar. Francisco, que era diácono, cantou o Santo Evangelho. As crônicas da época dizem que a sua voz, forte, doce e clara, comoveu a todos até as lágrimas. Quando ele pronunciava a palavra Belém, a sua voz tremia de ternura, e quando dizia Jesus, parecia saborear a doçura do nome nos seus lábios. Ali, na simplicidade daquela gruta fria, o coração do Evangelho tornou-se palpável. Deus fez-se pobre por nós. A tradição conta que ocorreu um milagre naquela noite. Um dos homens presentes, um cavaleiro virtuoso, teve uma visão. Viu na manjedoura vazia um menino real, adormecido e imóvel. Mas quando São Francisco se aproximou e o pegou nos braços, o menino acordou e sorriu. Esta visão simbolizava a realidade espiritual daquele momento. Através da fé e do amor de Francisco, o Jesus menino, que estava adormecido no coração de muitos cristãos, tinha despertado novamente para a vida.
A partir daquela noite em Grécio, a tradição do presépio espalhou-se como fogo por toda a Europa e depois por todo o mundo. O que Francisco fez foi democratizar Belém. Ele mostrou-nos que não precisamos de viajar até a Terra Santa para adorar o menino. Ao montarmos o presépio nas nossas casas, estamos a convidar a Sagrada Família a habitar conosco. Estamos a dizer que o nosso lar, por mais humilde que seja, está pronto para acolher o Rei dos Reis. O Evangelho de São Lucas relata uma frase curta, mas devastadora. Não havia lugar para eles na hospedaria. Imaginemos a cena. José e Maria, grávida e prestes a dar à luz, viajaram cerca de 150 quilômetros de Nazaré a Belém. Chegaram exaustos, poeirentos e ansiosos. A cidade estava abarrotada de gente por causa do recenseamento. José, o protetor da Sagrada Família, bateu de porta em porta, procurando um lugar digno para o nascimento do Filho de Deus, mas encontrou apenas portas fechadas. Por que não havia lugar? Provavelmente não foi por maldade deliberada dos estalagedeiros. Eles não eram monstros, estavam apenas ocupados. As suas casas estavam cheias de hóspedes pagantes, cheias de barulho, cheias de negócios. O problema não foi o ódio a Deus, foi a falta de espaço. O mundo estava tão cheio das suas próprias preocupações e interesses que não sobrou nenhum canto para o seu Criador. Esta hospedaria é uma parábola perfeita da nossa própria alma. Quantas vezes o nosso coração é como aquela estalagem em Belém. Estamos cheios de projetos, cheios de ansiedades, cheios de entretenimento, cheios de nós mesmos. Não é que rejeitemos Jesus explicitamente, é que simplesmente não temos lugar. Ele bate à porta da nossa agenda, mas estamos demasiado ocupados. Bate à porta da nossa atenção, mas estamos distraídos. E assim, ele é deixado de fora. A reação de Deus a esta rejeição é surpreendente. Ele não derruba as portas, ele não fulmina os estalagedeiros. Ele aceita humildemente a rejeição e vai para onde há espaço, um estábulo, uma gruta destinada aos animais. Deus prefere nascer na pobreza e no frio, onde é acolhido, do que forçar a entrada num palácio onde é ignorado. A manjedoura torna-se o trono da sua misericórdia, acessível a todos, precisamente porque foi rejeitado pelos importantes. O Natal é o convite anual para esvaziarmos a hospedaria. Fazer espaço para o menino Jesus significa expulsar o barulho, o egoísmo e o orgulho que ocupam os melhores quartos da nossa alma. Significa dizer, Senhor, a minha casa é pobre e indigna, mas é tua. Entra. Se tivermos a coragem de abrir a porta, mesmo que seja a porta do nosso estábulo interior, ele nascerá ali, e a nossa pobreza será transformada na maior riqueza do mundo. Enquanto os pastores representavam os pobres e humildes de Israel, uns estranhos viajantes do Oriente representavam o resto da humanidade. A tradição chama-lhes reis magos, mas o Evangelho descreve-os como sábios, astrônomos ou estudiosos que procuravam a verdade nas estrelas. Eles não pertenciam ao povo eleito, não conheciam as profecias de Isaías, mas tinham um coração inquieto e atento. A sua presença no presépio é a prova de que a salvação de Jesus não tem fronteiras. Ele veio para todos os povos, línguas e nações. A fé destes homens é impressionante. Eles viram um sinal no céu, uma estrela nova, e tiveram a coragem de deixar o conforto dos seus palácios, a segurança das suas bibliotecas e as certezas da sua cultura para partir rumo ao desconhecido. A viagem dos magos é o símbolo da busca humana por Deus. Representam a fé que não se contenta com o que já sabe, a fé que arrisca, a fé que se põe a caminho e pergunta: onde está o rei que nasceu? Ao chegarem a Jerusalém, encontraram um contraste trágico. Os escribas e sacerdotes do templo sabiam exatamente onde o Messias deveria nascer. Em Belém de Judá, citaram eles. Eles tinham a teologia correta, mas os seus pés não se moveram. Sabiam a verdade, mas não a procuravam. Os magos, que sabiam pouco, caminharam centenas de quilômetros. Os especialistas religiosos, que sabiam tudo, não caminharam os 8 quilômetros que separam Jerusalém de Belém. A fé não é apenas saber, é ir.
Quando finalmente encontraram o menino, a sua reação foi sublime. Prostrando-se, adoraram-no. Homens sábios e ricos ajoelharam-se diante de um bebê pobre e abriram os seus tesouros. O ouro reconhecendo a sua realeza, o incenso reconhecendo a sua divindade e a mirra, um perfume usado para sepultar os mortos, reconhecendo misteriosamente a sua humanidade e o sacrifício que ele viria a fazer na cruz. Naqueles presentes estava contida toda a fé da Igreja. O Evangelho termina a história com um detalhe profundo. Tendo sido avisados em sonhos, regressaram à sua terra por outro caminho. Quem encontra verdadeiramente Jesus Cristo nunca pode voltar pelo mesmo caminho por onde veio. O encontro com Deus muda a direção da nossa vida. Os magos voltaram para o Oriente, mas já não eram os mesmos. Levavam agora no coração a luz que tinham procurado no céu. O Natal convida-nos a fazer esta mesma viagem, procurar, encontrar, adorar e deixarmos-nos transformar. No topo das nossas árvores de Natal, colocamos sempre uma estrela. Mas a estrela de Belém não foi um mero ornamento, foi um grito do cosmos. O Salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus. E no nascimento de Jesus, o universo físico participou na liturgia. Deus usou a sua própria criação, uma luz no firmamento, para anunciar que a luz do mundo tinha chegado. A natureza não é muda. Para quem sabe olhar, ela é uma seta gigante a apontar para o Criador. É fascinante notar que os primeiros a ver o sinal não foram sacerdotes, mas astrônomos. Os magos estudavam as estrelas, eram homens de ciência da sua época. A estrela de Belém mostra-nos que não há conflito entre a verdadeira ciência e a fé. A razão humana, quando é honesta e humilde, não afasta de Deus, mas conduz a Ele. O estudo do universo, da beleza das galáxias à precisão das órbitas, é um caminho que pode levar a mente aberta até os pés do menino Deus. A estrela não vagou sem rumo, ela tinha um destino. O Evangelho diz que ela ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Isto revela uma verdade profunda. O universo não é um caos acidental. A história e o cosmos têm um centro gravitacional, um ponto de referência absoluto. E esse centro não é um buraco negro nem um sol gigante, é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e até as estrelas se curvam para lhe indicar o lugar. Mas a estrela física era apenas um reflexo de uma luz interior. Santo Agostinho dizia que os magos viram a estrela fora, porque já tinham a luz da fé dentro. Hoje, Deus continua a enviar estrelas para guiar cada um de nós. Pode ser a voz da consciência, o desejo de verdade, a beleza da natureza ou o encontro esperado. Se estivermos atentos como os magos, perceberemos que a nossa vida está sendo guiada suavemente por sinais divinos. A maior maravilha é o contraste. A estrela era grandiosa, cósmica, visível a quilômetros de distância. Mas para onde é que ela apontava? Para algo pequeno, escondido e humilde. O Deus que acendeu as fornalhas nucleares das estrelas é o mesmo que agora treme de frio na palha. O Natal une o infinitamente grande ao infinitamente pequeno. O Senhor do Cosmos fez-se o menino de Belém, para que nós, pequenos como somos, pudéssemos tocar o infinito. Se viajarmos hoje até a Terra Santa, a cidade de Belém, encontraremos uma das igrejas mais antigas do mundo, a Basílica da Natividade. Para entrar nela, é preciso curvar-se, pois a porta da humildade é tão baixa que só uma criança ou alguém ajoelhado consegue passar. Esta arquitetura forçada é uma lição espiritual. Para encontrar Deus, que se fez pequeno, nós também temos de descer do pedestal do nosso orgulho e tornarmos-nos pequenos. Mas o verdadeiro tesouro não está na grandeza da basílica, mas debaixo dela. Descendo umas escadas estreitas, entramos numa pequena gruta natural.
É ali, naquele espaço apertado e rochoso, iluminado por lâmpadas de azeite, que a tradição e a arqueologia situam o local exato do nascimento. No chão, uma estrela de prata marca o ponto com a inscrição latina: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Aqui, da Virgem Maria, nasceu Jesus Cristo. Dentro desta gruta, o Evangelho destaca um objeto, a manjedoura. Maria reclinou-o numa manjedoura. O que é uma manjedoura? É um coxo, um lugar onde se coloca comida para os animais. Este detalhe não é acidental, é uma profecia. Desde o seu primeiro dia de vida, Jesus é colocado no lugar da comida. Ele não veio apenas para ser admirado, mas para ser consumido, para se tornar o nosso alimento espiritual. Esta ligação torna-se ainda mais profunda quando lembramos o significado do nome da cidade. Em hebraico, Bethlehem significa casa do pão. Aquele que mais tarde diria, eu sou o pão da vida, nasceu na casa do pão e foi deitado num lugar de comida. O Natal aponta diretamente para a Eucaristia. A criança na manjedoura é a mesma presença real que recebemos na hóstia consagrada. O fato de Jesus ter nascido numa gruta debaixo da terra também é simbólico. Ele nasceu na escuridão da terra para iluminar a partir de dentro. Visitar a Gruta da Natividade é lembrar que não há lugar tão escuro, tão frio ou tão animalesco na nossa vida que Deus não possa habitar. Ele desceu ao fundo da terra para que ninguém pudesse dizer que está demasiado embaixo para ser alcançado pelo seu amor. Durante séculos, a vida na cristandade foi marcada por um ritmo sagrado. 3 vezes ao dia, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, os sinos das igrejas tocavam e todos, desde o rei ao camponês, paravam o seu trabalho para rezar. Esta oração chama-se o Ângelus. Não é apenas uma devoção mariana, é uma ferramenta da alma desenhada para nos manter constantemente ancorados no mistério do Natal, lembrando-nos, no meio da nossa rotina, que Deus entrou na nossa história. O Ângelus recapitula em 3 versículos curtos o momento mais decisivo da humanidade, a Anunciação. Começamos por recordar a iniciativa de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Depois, recordamos a resposta livre da humanidade na voz da Virgem. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ao rezarmos isto, estamos a aprender com Maria a dizer sim a Deus no meio do nosso dia de trabalho. O clímax da oração é o 3º versículo. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Tradicionalmente, neste momento, faz-se uma vênia ou genuflexão. É um ato de adoração profunda diante do fato espantoso de que o Deus infinito assumiu um corpo humano. O Ângelus não nos deixa esquecer que a nossa fé não é um mito, mas um fato. Deus tem carne, Deus tem um nome, Deus tornou-se o nosso vizinho. Rezar o Ângelus é uma forma poderosa de santificar o tempo. Ao meio-dia, quando o sol está mais alto e o trabalho é mais pesado, ou quando estamos cansados, esta pausa recorda-nos o propósito de tudo o que fazemos. É como um reset espiritual. Interrompe a nossa agitação, o nosso estresse e o nosso materialismo e reorienta o nosso coração para a eternidade, trazendo a paz de Belém para o meio do caos do dia a dia. Neste Natal, a ferramenta que a Igreja nos propõe é recuperar este hábito simples. Coloque um alarme no seu telemóvel para o meio-dia. Quando tocar, pare o que está a fazer, apenas por 2 minutos, e reze o Ângelus. Esta pequena disciplina transformará o seu advento e o seu Natal, impedirá que a festa se torne apenas comercial e manterá o seu coração focado no verdadeiro presente, o Verbo que se fez carne e que quer habitar na sua vida agora. Há músicas que são bonitas e há músicas que são sagradas. Mas existe uma canção de Natal que transcendeu a cultura e se tornou um hino universal da humanidade, Noite Feliz, ou, no original alemão, Stille Nacht. Traduzida para mais de 300 línguas, esta melodia simples tem um poder espiritual único.
Durante a Primeira Guerra Mundial, na Trégua de Natal de 1914, foi esta a canção que soldados inimigos, alemães e ingleses, cantaram juntos nas trincheiras, silenciando as armas por uma noite. A origem deste hino é uma lição de providência divina. Em 1818, na pequena aldeia de Oberndorf, na Áustria, o padre Joseph Mohr estava desesperado. Era a véspera de Natal e o órgão da igreja de São Nicolau tinha avariado, roído por ratos. Uma missa de Natal sem música parecia um desastre. Mas, em vez de desistir, o padre pegou num poema simples que tinha escrito sobre o nascimento de Jesus e correu até a casa do seu amigo, o professor e organista Franz Gruber. O padre Mohr pediu a Gruber que compusesse uma melodia para o poema, mas com uma condição: tinha de ser tocada na guitarra, o único instrumento disponível. Em poucas horas, Gruber compôs a melodia suave e embaladora que conhecemos hoje. Naquela noite santa, os dois amigos cantaram pela primeira vez Noite Feliz no altar, acompanhados apenas pelas cordas simples de uma guitarra. A congregação, habituada à pompa do órgão, ficou comovida pela intimidade e doçura daquela nova canção. Embora pareça uma simples canção de embalar, a letra de Noite Feliz é teologia profunda. Ela não fala de presentes ou de neve, mas do mistério da encarnação. Noite Feliz, eis na Lapa Jesus. A canção foca-se no silêncio reverente diante do menino Deus. A frase original, Jesus in deiner Geburt, Jesus no teu nascimento, proclama que naquele momento a graça salvadora de Deus entrou fisicamente no mundo. É uma adoração cantada. De uma pequena aldeia nos Alpes, esta canção viajou pelo mundo, levada por luveiros e missionários, provando que a verdadeira beleza é universal. Noite Feliz continua a ser cantada hoje, não apenas pela sua melodia nostálgica, mas porque a nossa alma tem sede daquela paz celestial que a música promete. Ela recorda-nos que a verdadeira paz não vem da ausência de guerra ou de problemas, mas da presença silenciosa e luminosa de Cristo no meio de nós. No século V, num tempo em que o Império Romano ruía e o mundo parecia mergulhar no caos, ergueu-se uma voz poderosa em Roma, o Papa São Leão Magno. Os seus sermões de Natal são das joias mais preciosas da patrística. No mais famoso deles, ele não se foca apenas na ternura do menino, mas na consequência teológica explosiva do Natal para cada um de nós. Ele começa com uma ordem que ecoa através dos séculos. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Por que o cristão tem uma dignidade tão alta? Não pelos seus próprios méritos, mas por causa da encarnação. São Leão explica que, ao assumir a natureza humana, o Filho de Deus elevou-a a uma altura infinita. A nossa humanidade, feita de carne e osso, foi unida indissoluvelmente à divindade na pessoa de Jesus. Deus não apenas nos visitou, ele tornou-se um de nós. E ao fazê-lo, conferiu a cada ser humano uma nobreza que nem os anjos possuem. Mas esta dignidade traz uma responsabilidade. São Leão continua: tornado participante da natureza divina, não queiras voltar à tua antiga vileza por um comportamento indigno. O Natal é um ultimato contra a mediocridade e o pecado. Se Deus te elevou tanto, como podes rastejar na lama do egoísmo? Se o sangue de um rei corre nas tuas veias espirituais, viver como um escravo do pecado não é apenas errado, é uma traição à tua nova identidade. O Papa recorda-nos: lembra-te de que cabeça és membro. Pelo Natal e pelo batismo, fomos enxertados no corpo de Cristo. O que acontece ao Filho de Deus, acontece-nos a nós. Deus Pai, ao olhar para a humanidade redimida, já não vê apenas criaturas rebeldes, mas vê o rosto do seu Filho amado refletido em cada um de nós. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Para São Leão, o Natal é, portanto, a festa da vida. Não apenas da vida biológica que nasce, mas da vida divina que nos é oferecida. Ele ensina que ninguém está excluído desta alegria, pois o motivo da alegria é comum a todos. O nosso Senhor, destruidor do pecado e da morte, veio para libertar a todos. O Natal é o dia em que a humanidade, cansada e velha pelo pecado, recebe uma injeção de juventude eterna.
Durante séculos, o povo de Israel e a humanidade inteira caminharam na escuridão, tateando à procura de Deus. Foi uma longa noite de espera, marcada pelo silêncio, pelo exílio e pela saudade de um Salvador. O profeta Isaías capturou este anseio com palavras imortais. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras, mas uma luz brilhou sobre eles. O Natal é o fim desta longa noite e o romper da aurora definitiva. O nascimento de Jesus é a prova suprema de que Deus é fiel. Ele não se esqueceu das suas promessas a Abraão, a David e aos profetas. Embora parecesse que ele tardava, ele chegou na plenitude dos tempos, no momento exato. Naquele bebê, todas as profecias convergem e encontram o seu sim. O Natal ensina-nos a confiar. Se Deus cumpriu a promessa mais difícil, a de nos dar o seu próprio filho, não cumprirá também todas as outras promessas que fez à nossa vida? Isaías chamou a este menino Príncipe da Paz. Mas que paz é esta? Na altura do nascimento de Jesus, reinava a Pax Romana, uma paz política imposta pela força das legiões de César. Mas a paz que o menino traz é diferente. Não é a ausência de guerra, mas a presença de Deus. É a reconciliação entre o céu e a terra. É a paz interior que o mundo não pode dar nem tirar. Aquela que acalma as tempestades do coração e nos faz filhos amados do Pai. A luz que se acendeu em Belém nunca mais se apagou. Tentaram apagá-la com Herodes, com a cruz, com as perseguições ao longo da história, mas ela continua a brilhar. O Natal recorda-nos que a luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Por mais escuro que o mundo pareça hoje, por mais difíceis que sejam os nossos problemas, a vitória já foi ganha. A luz do mundo está aqui e é mais forte do que qualquer escuridão. O presépio não é o fim da história, é o começo. A madeira da manjedoura aponta para a madeira da cruz. O menino que nasce para nós é o homem que morrerá e ressuscitará por nós. A história da salvação culmina neste movimento de descida de Deus para nos elevar até Ele. Neste Natal, ao olharmos para o menino Jesus, renovemos a nossa esperança. Porque Deus está conosco, Emanuel, a nossa história não termina no nada, mas na glória eterna. Feliz Natal! O Natal não é apenas um dia, é uma promessa. A luz que se acendeu na Gruta de Belém não se apagou, ela viaja conosco para o Ano Novo. E que o menino Jesus vos conceda a graça de renascer. E que no próximo ano cada passo vosso seja guiado, não pelo medo, mas pela estrela da esperança. Deixemos o passado na misericórdia de Deus e abracemos o futuro com a coragem da fé. Um santo Natal e um ano novo abençoado, cheio da luz de Cristo.